Opa, só o pessoal, tomou ele com ele hoje. Luizão, conta aí pra nós, mano, como é que foi sua experiência hoje? Primeiro de tudo, eu sei nem o que eu tô fazendo aqui, porque o pessoal geralmente me vê jogando Edson, porque eu não tenho deck Gold. Primeiro que foi emprestado o deck. O Gaba patrocinou a gente aí, salve Gaba. Eu joguei o Gold Super Series, achei fenomenal. Eu fiquei em quarto no Suíço e eu consegui ficar vice-campeão. Eu consegui. Achei muito divertido. Eu perdi a última só porque Chaos. Não, na realidade é porque realmente bricou o deck. Porque ele é estranho. Ele é um Warrior com Earth Beat mais Skill Drain. Então ele tem três identidades dentro dele, mas que elas conseguem jogar em volta de muita estratégia. Bom, vou começar a lista. No caso aqui, eu começo com 2 Wangu. Ele é muito bom para decks que fazem, por exemplo, Escape Gold, porque simplesmente o oponente ele tem que pensar um pouco antes de fazer o Escape Gold, porque esse bicho aqui come os bode tudo vivo. E ele também é bom porque nesse deck, como eu estou usando 2 Crossout, como o pessoal tem um povo com um bicho muito baixo, eu consigo remover e ser muito ofensivo com esse deck. Porque a intenção desse deck aqui é simplesmente você você bater igual um condenado e ainda tem uma parte de controle. Então o Angu, ele meio que tem uma parte nisso. Tem matchups que ele é ruim, por exemplo, em Chaos eu acho ele mais ou menos, ele não é tão bom assim, mas em outras matchups eu consigo ver o uso dele. 2 Simo, dos gorila, né, no caso, que é o Simo usa. Esse bicho aqui é insano. Ele é bom porque, sinceramente, é um bicho de 2000 de ataque, então ele passa por muita coisa. Acho que a única coisa que ele não passa é o Spy. Deve ter alguma coisa ou outra. Mas, em suma, ele é um bicho muito bom. Só que ele morre quando vira para defesa. Então, ter a skill drain às vezes pode ajudar. Às vezes, se eu tiver uma situação complicada, posso deixar ele em defesa, mas a maior parte das vezes ele vai estar em ataque. Mesma coisa ocorre com esse carinha aqui, Goblin Attack Force. 2.300, passa por praticamente tudo que for de 7 ou normal summon. E se dá skill drain não vira. Então, muito boa essa carta. Eu uso 1 gigantes. Isso daqui é bom porque isso faz o oponente pensar um pouco. Porque ele é um removal, tipo uma Heavy Storm praticamente. Então o oponente ele tem que jogar em volta disso daqui. Principalmente se ele tem, por exemplo, uma Royal Decree da vida, uma Solen, e aí ele não quiser ativar a Solen, então ele vai ter que jogar muito em volta disso aqui para tirar com uma carta, tipo um Spell ou Zayot Force. Então ele vai ter que gastar um recurso, porque se ele bater por batalha, ele vai destruir. Tá, eu jogo com Skill Drain, mas como você pode 3 Skill Drain no formato, não tem tanto problema você usar ele. Até mesmo você pode crachar com o bicho, bater com qualquer coisa que você pode crachar, ou você pode morrer no Monarca. Ele se livra de muita coisa e você consegue setar para poder ainda continuar a jogar. Com a Skill Drain e todo o resto. Exiled Force é praticamente uma staple, acho que no deck até mesmo de Warrior, ou de Earthbeat também, porque é um bicho de terra, ele tributa, pede prioridade, tributa, destrói bicho, independente de ele estar virado ou não. Então ele é mais um bicho de, às vezes, para você criar vantagem no campo. Por exemplo, se você está muito na frente do jogo e o cara quer setar alguma coisa e você está muito na frente, você pode simplesmente fazer ele estourar o bicho, ou você pode jogar defensivamente para tirar um bicho muito forte, tipo BLS, Monarca, ou qualquer tributo, ou às vezes um bicho que está te enchendo muito saco. Agora para a parte meio de skill drain, os 2 Fuzilers, porque eles funcionam muito bem tanto com a Call of the Haunted como a skill drain, que ele vira como 2.800, então ele vira um Big Beater no deck. 2.800 é bem respeitável. Ele também entra na parte de Chaos, né? Ele vai na parte de Warrior também, mas mais pra frente. Uma Morphing Jar, ela é boa pra dar até refill na mão. Dependendo da matchup, ela não é tão boa porque você vai dar recurso pro seu oponente. Por exemplo, na matchup de Chaos, ela pode dar recurso pro seu oponente, mas o bom é que ela alimenta tanto os gigantes como ela alimenta o Black Luster. Então você consegue fazer. Dá pra jogar um Cyber Jar, mas eu uso mais no side. E aí a parte de Warrior, um Zombyra.
Ele é um beater de 2,100 que vai diminuindo, na skill drain ele não diminui, então ele se torna bem vantajoso por isso. Um Blade Knight, ele é muito bom se você tiver só com ele no campo, porque assim, os efeitos de flip, tipo Maga da Fé, Morphing Jar, que mais? Cyber Jar, esses monstros de flip eles não ativam. Então você pode bater se você tiver só ele no campo. E ele fica com 2000. Então ele já vira um beater gigante. Então é um problema grande para o oponente, além de ser um light. Uma de Warlade, ótimo removal. Acho que um dos bons removals do formato, porque esse deck ele não tem mania de setar muito. A única coisa que eu iria setar tipo, era o Morphing Jar. Então aí às vezes o oponente, vai, que é um Morphing Jar. E ele bate uma de Warlade, dependendo do que for, ou eu removo ou eu mantenho ela como pressão. Um Kaiko, porque o Kaiko ele é muito bom na matchup de Chaos. 1.800, você bate, dá dano de batalha, tira 2 monstros, então você pode fazer manipulação do Grave do oponente. E o último monstro é o BLS. O ruim da parte de Chaos, que eu acho que eu tentaria mudar, seria incluir um pouco mais de Light. É que como o deck ele tem uma parte de Earth, maior parte de Earth Beat e uma parte bem pequena de Warrior, para que ele consiga fazer algumas matchups até mesmo ofensivas, com o BLS removendo bicho do campo, batendo 2 vezes. O BLS ganhou praticamente, acho que foi um jogo para mim, que acho que tinha Spy e eu comecei a dar muito dano. Então ele funciona na mecânica, tá? Mas assim, depende muito de, por exemplo, você ter ou o Blade Knight ou a de Warlade. E geralmente você vai ter só tipo o Blade Knight. Então é bem complicado. Pra Spell. A Spell eu só estou usando da Trindade, que vocês chamam, no caso. Pot of Greed, Graceful Charity. Luiz, por que você não está usando Delinquent Duel? Eu não vejo necessidade. Do tanto que esse deck tem de recurso para se livrar tipo, de qualquer coisa, eu posso tomar Delinquent, tranquilo. Eu vou jogar tipo Earth, posso jogar um Earth, posso jogar Dark, Light. Eu ainda vou ter recurso para isso. Mas essas 2 cartas aqui, elas são muito boas. Porque acelera o deck e além disso a Graceful Charity alimenta tanto a Earthbeat como o Warrior. E além disso você joga Fuzir no cemitério, se você quiser dar uma Prematura e uma Call of the Haunted também serve. Aí no caso aquele combo que eu falei, do Angu, você faz Noble of Crossout na parte que ele faz com defesa, ou qualquer carta em defesa, por exemplo, Gravekeeper Spy, Maga da Fé, Jarro, você consegue tirar tudo isso daí do deck dos oponentes. E até carta que ele põe em defesa que for muito alta, e você tipo, pensar que for a carta que ele colocou, você simplesmente ativa e sai sendo mais agressivo. Para ainda ser mais agressivo, 2 Smashing Ground, isso daqui ela serve tanto ofensivamente como defensivamente. No ofensivo é se você tiver um campo muito forte, você tira o monstro do cara que estiver para cima. E na defesa é para você tirar um bicho muito forte do oponente. Geralmente os bichos têm uma defesa alta que tipo, você consegue se livrar fácil. 2 rotas. Isso daqui você usa não de uma maneira ofensiva, tá? Mas como utilidade. Porque geralmente o pessoal busca coisas meio tipo... vou buscar Goblin Attack Force ou um Blade Knight. Tem situações que você pode fazer isso, mas cara, a maior parte das situações você tem que analisar o campo, ver se vale a pena. Então geralmente você vai pegar tipo um Exiled Force, ou até mesmo o Blade Knight, ou a de Warlade. Esses 3 são os mais procurados porque tipo, são mais utilidade. O Blade Knight ele é agressivo, mas ele tem a utilidade de ficar sozinho no campo e negar os flips. Ela remove qualquer coisa que ela bater, e o Exiled Force remove tudo praticamente. Então, tipo, muita gente ativa isso daqui para ser agressivo, mas não precisa. Você mais usar isso de utility é muito mais vantajoso. Removal eu uso Heavy Storm e Mystical, porque muitas vezes, mesmo tendo muita trap nesse deck, Skill Drain, eu preciso tirar coisa do campo, por exemplo, que eu vejo que dá muito impacto, ou se eu vejo que é muita carta setada, pode ser um Ring of Destruction. Então isso daí às vezes atrapalha. As 2 últimas cartas é um Premature Burial e um Snatch Steal. Cartas quebradas na real, a Snatch Steal extremamente quebrada. Premature você recupera o Exiled Force, praticamente tipo esse cara nem tanto, mas assim, esse cara ele fica com 2.800 e o Exiled Force, que é você consegue tirar alguma coisa do campo.
Então geralmente você consegue fazer plays com eles. Isso aqui é pra, tipo, ou você fazer play de tributo ou você roubar um bicho muito forte do oponente. Ou até mesmo você fazer jogar mais agressivo e finalizar o jogo. Trap. Aqui que eu rodo bastante trap, né? Eu não, né? No deck do Gabo. 3 Solemn Judgment. Muita gente usou 3 Solemn Judgment ou uma no side. Eu rodo 3 porque é uma carta que para muita coisa. Mesmo que isso aqui reduza a minha vida, mesmo que Skill Drain pague 1000 de vida, ela é muito boa porque ela para praticamente a jogada inteira do oponente, se você souber ler ela certo. Se você conseguir ler tipo, beleza, ele tem quantas na mão? Aí você começa a analisar, ver quantas coisas que ele pode fazer, e aí você simplesmente seta 2, uma, dependendo de qual for. Aí você não tem nem medo de Heavy Storm nem nada. 3 Skill Drain. Ela pode parecer estranha com a parte de Chaos, mas ela funciona muito bem com a parte de Earthbeat. E com o Fuziler. Então eu jogo ela justamente para eu parar até efeitos do oponente. Por exemplo, se tem uma Maga da Fé, e eu prever que é uma Maga da Fé, e eu não tiver um monstro que pode bloquear isso, eu viro Skill Drain e aí simplesmente eu bato. E aí o cara não vai ter como ativar, não vai ter como recuperar uma Trunade da vida, uma Cold Wave, nem nada disso. Então é uma carta boníssima nesse deck. 2 Track Dust Shoot, é bom você saber ter informação do deck do oponente e voltar coisa no deck. Então 2 Dust Shoot eu achei legal. Às vezes no Game 2 e Game 3 eu sideava elas porque, assim como no Edson, quando você joga uma, às vezes é bem fraco você tipo, ficar em segundo e ter Track Dust Shoot na sua mão, que aí tipo, você vai servir no turno 3 para ativar ela. Então geralmente você usa ela mais no turno 1 mesmo, para você ter informação e aí lascar também a jogada do oponente. 2 Dust Tornado, porque, cara, você tem que remover back roll, você tem que não deixar back roll ativar, porque se você deixar, você vai ficar muito para trás. Então as 2 Dust Tornado, elas servem como um complemento para Heavy Storm e para Mystical. Isso é bom pra caramba. E aí as cartas mais tipo Hostility, Call of the Haunted, também para você trazer o Fuziler, também para trazer o Exiled Force, qualquer carta que você consiga, por exemplo, dar um dano no oponente bom. Mirror Force que tá 1, é um utility muito bom porque você remove tudo quanto é bicho do campo, e o Ring of Destruction para remover, para agir tanto para você finalizar o jogo, como para você fazer uma jogada defensiva, para que você não tenha tipo, um BLS. Aí o BLS entra, bane alguma coisa, você responde com o Ring of Destruction, tira o BLS, e aí você se livra do maior problema. Claro que os dois vão tomar o dano, mas você não se importa muito. Fusion Monster Deck, Extra Deck, ou Side Deck. Breaker. Eu não jogo ele no main deck, porque assim, como eu uso Skill Drain, ele não vai ganhar o contador. Então às vezes você pega no Game 2, você pode jogar ele no Game 2 ou Game 3, você joga ele, dá um side numa Skill Drain, não tem problema você jogar com 2 Skill Drain, não é o fim do mundo, porque o Breaker é um removal também. Então você consegue remover back roll tranquilo, ele é 1600, então dá pra você fazer bastante coisa com ele. Deixa eu botar aqui. O Mobius, ele não entrou, mas ele é muito bom porque ele tira 2 back roll, então você dá muita pressão no oponente. Um Cyberjar. O Cyberjar ele é muito bom, assim, dependendo da matchup. Como por exemplo, as matchups hoje não foram tão vantajosas assim pro Cyberjar. A única acho que eu usaria mesmo é pro do Monarca, porque ele é muito bom. É muito bom, mas assim, depende muito da matchup. Ele é Dark, mas assim, você não quer geralmente ele para fazer essas jogadas. É claro que vai encher seu campo, tipo, você vai ter carta na mão, mas você vai fazer a mesma coisa com o oponente. A Morphin Jar também vai fazer isso, mas eu prefiro deixar ela no side. O segundo Kaiko, porque às vezes você tem matchup de Chaos e matchups que você depende de, às vezes, o cara tá com o cemitério ali, ele consegue recuperar, muito deck que volta e tal. Então você consegue remover recurso do oponente, do cemitério dele. Uma Stark Fairy, essa carta ela funciona contra deck de burn, né? Você tributa, pelo que eu entendi, você oferece 2 monstros no lado do campo e aí você ganha 1000 de vida. É simplesmente pra burn, mas assim, é ok. Dá pra usar em uma light, mas eu enfrentei o burn e me lasquei todo. Do espiritualismo, essa carta aqui, ela é muito boa, porque, cara, você pode voltar uma... É como se fosse uma Giant Trunade, ela é de um alvo só, né, no caso. Você retorna a Spell ou Trap. Aí, se você, por exemplo, vou dar essa carta aqui.
o cara ele não pode negar a ativação. Então, tipo, vou fazer isso aqui, não pode ser negado. Então, tipo, o cara tem uma Corvale da vida, ou um campo, ou um negócio que ele bota, Royal Decree. Então você consegue tirar muita coisa com isso daqui e o cara não tem como fazer nada. Não tem como negar o efeito dessa carta. A não ser que ele vire outra Decree em você e aí você se lasca. Aí Trap, Sakuretsu Armor, Mirror Force nerfada, Mirror Force Light, né, no caso. É bom, às vezes dá pra usar, dependendo da matchup. A Spice mais pica das galáxias, 2 anti-spell fragrância. Isso daqui você usar, por exemplo, você usar, fazer seus draws, dá Graceful Cherish, dá tudo. E aí, tipo, beleza, vira o turno, na hora que virar o turno você já dá anti-spell fragrância. Por quê? Porque você para uma provável play do oponente que ele possa ter Heavy Storm, ou uma provável play que ele possa ter, como é que é o nome? Graceful Charity, Pot of Greed. Então você tira a vantagem de carta do oponente e sinceramente você fica lá, tipo, você combinar isso daqui com, o cara pode vir com o Royal Decree, mas o seu campo você já tem tudo setado, tudo certinho, que cara, você não vai se importar. Ou às vezes, dependendo da matchup. Isso é bom contra o Reasoning Gate, isso é bom contra até mesmo, tipo, Chaos, tipo, porque ele bota spell e tal. Tipo, tem muito deck isso aqui, cara, para. E aí você continua sendo agressivo. 2 bottomless, porque dependendo do deck, a bottomless ela pode ser ativada, porque assim, o formato ele tem alguns bichos fortes, então você ativa a bottomless em resposta, é bem tipo, forte. Não precisa usar ela de main. E aí as 2 últimas cartas, uma Torrential, só que serve para se livrar também muito do Reason Engage, para tirar os Chaos também, então tipo, é muito boa. E a última carta é um Threatening Roar, que isso daqui serve para alguns decks que tipo, o gato mesmo, que ele traz bicho, e aí você vira isso aqui e o gato só destrói os bichos. E algumas matchups que você tá muito complicado e você não pode perder vida, então esse te ganha um tempo. Eu queria finalizar, agradecer a galera da Omni por organizar e agradecer o Caio por organizar o Gold Super Series. É um torneio fantástico. Eu não fui no Nacional, então, mas eu ouvi o pessoal falando que não conseguiu muito jogar o Gold, então ficou muito pouco espaço para o pessoal jogar Gold. Então eu não sei se foi uma experiência decepcionante. O pessoal de Edson conseguiu jogar, mas eu fico feliz que o cenário do Time Wizard está crescendo. O pessoal do Gold agora está começando a estabelecer e provavelmente vai ter no mês que vem. Caio acho que vai postar e a gente vai também replicar isso nas redes sociais. Se tiver um próximo Gold Super Series, provavelmente vamos ver se no próximo vez rola. E é isso aí, galera. Tamo junto. Eu vou devolver o deck agora pro Gabo, que o deck é dele, beleza? Falou aí pra vocês, abraço. E é isso. Valeu, Gaba. Do Yu-Gi-Oh! Além do Meta. Vapo.